Olá, que bom ter a sua companhia. Este é o Med Talks, a sua pílula diária de informações de saúde e bem-estar. Todos os dias às 5 da manhã, a gente traz conteúdos para inspirar uma vida mais saudável através do conhecimento. E hoje, nosso papo é sobre uma jornada muito importante, o climatério e a terapia hormonal. Vamos navegar juntos por essa transição com muito mais confiança. E essa frase resume perfeitamente a nossa filosofia: encarar o climatério não como uma doença a ser combatida, mas como uma transição, uma fase natural. Com o conhecimento certo, esse pode ser um momento de serenidade, um convite ao autoconhecimento e, claro, ao autocuidado. Para guiar nossa conversa, a gente preparou um roteiro bem claro. Primeiro, vamos definir os termos. Depois, entender o que muda no corpo, mergulhar na história da terapia hormonal, pesar os riscos e os benefícios e, por fim, entender por que a melhor decisão é sempre individual. Vamos lá? Nossa primeira parada é essencial. Vamos alinhar os conceitos. Existe muita confusão sobre as palavras que a gente usa para descrever essa fase e ter clareza aqui é o primeiro passo para entender tudo. O ponto-chave é este, olha só. Climatério é o processo, é a viagem inteira que pode durar anos. Já a menopausa é um evento, um marco específico nessa viagem, a data da última menstruação. Entender essa diferença já ajuda a gente a colocar cada coisa no seu devido lugar. Certo. Agora, vamos entender a biologia por trás dessa transição. O que afinal acontece no corpo para disparar todas essas mudanças? A resposta está numa delicada sinfonia hormonal que simplesmente muda de ritmo. É um processo simples e totalmente natural. Os ovários, que comandaram o ciclo reprodutivo por décadas, começam a desacelerar a produção de estrogênio e progesterona. E como esses hormônios influenciam quase tudo no corpo, da pele aos ossos, do cérebro ao coração, essa diminuição acaba gerando uma cascata de efeitos. E aqui estão os resultados mais conhecidos dessa mudança. As famosas ondas de calor, as alterações de humor, a dificuldade para dormir. Esses sintomas são a manifestação física e emocional dessa nova realidade hormonal. É fundamental reconhecer tudo isso não como fraqueza, mas como sinais de uma transição biológica profunda e normal. Agora sim chegamos ao coração da nossa conversa. A terapia de reposição hormonal, ou TRH. Olha, poucos tratamentos na medicina geraram tanto debate, tanta dúvida, tanta desinformação. E para entender como estamos hoje, a gente precisa dar uma olhadinha no passado. O mais interessante aqui é que essa linha do tempo conta uma história de altos e baixos. Até a EH foi de promessa de juventude eterna, lá nos anos 60, para grande vilã, quase uma causadora de câncer, depois de um estudo de 2002. Esse estudo gerou um pânico que, sinceramente, ecoa até hoje. Mas a ciência evoluiu e hoje a visão é outra. Muito mais personalizada, segura e complexa. Com essa história toda em mente, a gente pode analisar a questão de um jeito mais equilibrado. A decisão sobre fazer ou não a terapia hormonal é como colocar as coisas numa balança. De um lado, os benefícios concretos. Do outro, os riscos que podem existir. De um lado da balança, a gente tem o benefício talvez mais claro da TRH, a saúde dos ossos. O estrogênio é fundamental para manter os ossos fortes. Sem ele, o risco de osteoporose e de fraturas aumenta muito. A terapia hormonal age diretamente nessa proteção e é uma das ferramentas mais eficazes que existem para isso. Aqui a coisa fica um pouco mais sutil. Antes da menopausa, o estrogênio dá uma proteção natural para o coração. Depois, o risco de infarto aumenta. O que a ciência mostra hoje é que se a TRH começar logo no início da transição, naquela chamada janela de oportunidade, ela pode ajudar a manter essa proteção. O timing aqui é tudo. E aqui a gente chega no maior medo de todos, né? Sim, os estudos mostram um pequeno aumento no risco de câncer de mama, mas é muito importante colocar isso em perspectiva. Esse aumento é comparável a outros fatores, como, por exemplo, ter entrado na menopausa um pouco mais tarde. Não é uma sentença, é um fator a ser pesado na balança. Para a gente tirar o medo do campo abstrato, vamos traduzir essa estatística. O que aquele estudo famoso mostrou foi um aumento de 8 casos de câncer de mama para cada 10 mil mulheres usando a terapia por um ano. Isso quer dizer que, de 10 mil mulheres, umas 30 teriam a doença sem a terapia. E com a terapia, seriam 38. O número absoluto ajuda a gente a dimensionar o risco real. E este gráfico ajuda a gente a ter a perspectiva necessária. As maiores causas de mortalidade em mulheres na pós-menopausa não são o câncer de mama, mas sim as complicações de fraturas de quadril e as doenças do coração. Exatamente as duas condições que a terapia hormonal mais ajuda a prevenir. Medicina é sobre isso, gerenciar riscos para viver mais e melhor.
E essa analogia é simplesmente perfeita para a gente entender o conceito. Todos os dias as pessoas tomam decisões calculando riscos e benefícios. A decisão sobre a TRH segue a mesma lógica. É uma análise se os benefícios para a qualidade de vida e a prevenção de doenças superam um risco que é pequeno e gerenciável. E isso nos leva à parte mais importante de todas, a individualização. Não existe uma resposta única que sirva para todo mundo. A melhor decisão para uma pessoa pode não ser a melhor para outra. O tratamento precisa ser moldado para a história de vida, a saúde e os objetivos de cada um. Primeiro, a segurança. Existem algumas condições em que a terapia hormonal é absolutamente contraindicada. Conhecer essa lista é o ponto de partida para qualquer conversa com um profissional de saúde. Se alguma dessas condições está presente, a TRH simplesmente não é uma opção. Agora, se não existe nenhuma contraindicação, o caminho para tomar uma decisão passa por esses 4 passos. É uma conversa honesta com um médico, uma avaliação do estilo de vida, a escolha da melhor forma de administrar o hormônio e, claro, um acompanhamento contínuo. Não é uma decisão que se toma uma vez e pronto, é um processo. E a forma como o hormônio é administrado faz toda a diferença. A via oral em comprimidos passa pelo fígado e isso pode aumentar o risco de trombose. Já a via transdérmica, que é pela pele com gel ou adesivo, evita essa passagem pelo fígado e hoje é considerada mais segura. E a via vaginal é excelente para tratar sintomas locais, como a secura, com quase nenhuma absorção pelo resto do corpo. Chegando ao final da nossa conversa, o que a gente viu é que o climatério é uma fase natural e que a terapia hormonal, apesar de uma história bem complexa, hoje é um caminho muito mais seguro e personalizado. Fica aqui essa reflexão. A resposta não está em um manual, não está na internet, ela está em um diálogo sincero e informado com um profissional de saúde que pode traduzir toda essa ciência para a realidade de cada pessoa. E essa é a nossa mensagem final. O climatério pode e deve ser um período de redescoberta, focado no bem-estar. A informação de qualidade é o mapa que a gente precisa para navegar essa transição com muito mais confiança e, claro, com muito mais saúde. Nós agradecemos muito a sua companhia nesta jornada de hoje. E se quiser continuar essa conversa e aprofundar em outros temas de saúde, acesse o nosso blog em medcoach.com.br. Ah, e a gente também está no Spotify. É só procurar por Descomplicando a Saúde com SPAs. Soletrando é SPASS, a nossa plataforma de benefícios. Foi um prazer. Até a próxima!